Olá, meus queridos arianos, bem-vindos a Almas do Universo. E vamos para as nossas leituras gerais do mês de setembro de 2021. Lembrando, obviamente, que nem todas as leituras serão para todos. Se não for para você, ignore e vida que segue. E também não esqueça de deixar o seu like, seus comentários. E agradeço a vocês pela presença e pelos comentários de sempre. Sempre me espelho muito sobre o que vocês comentam, tá? Então, sem delongas, vamos ver aí o que é que nós temos para o mês de setembro. Vocês já tiveram uma prévia antes, né? Sobre o que é que estava por vir nesse mês. E agora a gente vai fazer a geral. Lembrando, mais uma vez, que não é porque eu fiz uma gravação de 50 acima que existe idade no tarô, não existe. É que foi específica justamente por causa das fases. As pessoas estão em fases diferentes, né? São outras visões, outras maneiras de enxergar a vida. Então, vamos lá, vamos ver o que o tarô reserva. Já coloquei as duas cartinhas da espiritualidade aí. E a gente vai se focar mais no lado profissional, né? No lado sem ser o amor, a menos que realmente force bastante a carta do amor aqui, mas caso contrário, a gente vai realmente se focar nessa área aí. O amor, a leitura vem depois, né? Então, vamos lá, meus queridos, para ver qual que é a primeira carta da espiritualidade para os nossos queridos arianos. E olha só, temos se misture com a natureza, com o que está vivo à sua volta, né? E diz assim, você tem muitas habilidades que você quer, que você pode aplicar em cada situação. Tome tempo para acessar e também observar o que está acontecendo à sua volta, né? E se adapte às condições conforme as necessidades vão se mostrando. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas elas não conseguem compreender o que está acontecendo à sua volta, né? E aí deixam passar oportunidades, ou então deixar de resolver alguma coisa que agora ela não significa muito, mas que no futuro ela pode trazer transtornos. Então, você tem essas habilidades. O ariano, principalmente, tem essas habilidades de fazer e acontecer. Então, esteja mais atento à sua volta. Se misture com o que vive ao seu redor, a natureza, as pessoas, a cada situação. E aí a outra carta maravilhosa é cercado de prosperidade, tá? E essa carta diz assim, a sua atenção está te levando para infinitas naturezas da realidade, que existem fora de nós e além do que nós podemos imaginar. Então, existe um mundo a ser descoberto, existem oportunidades enormes a serem desfrutadas ou então trabalhadas para que você possa usufruir dessas coisas boas, né? Com trabalho, com dedicação, com persistência para você seguir aquilo que você quer seguir, você consegue chegar lá, você consegue atingir aquele nível que você quer. Como sempre dizem, as coisas não vêm, não caem no colo, né? Muito difícil, acontece, mas é raríssimo as ocasiões em que as coisas vêm e caem no colo a um ponto da pessoa não precisar fazer nada. Normalmente a gente tem que garimpar muito, né? Então vamos lá. A primeira carta que nós temos aqui é o 9 de paus. O 9 de paus aqui, ele está representando você se abrir mais. Alguns de vocês estão um pouco fechados, talvez um pouco tímidos ou então inseguros em relação
ao trabalho, ou então alguma situação que está acontecendo à sua volta. Isso não é nenhum desmérito ou então fraqueza, nada disso. Às vezes todos nós nos sentimos inseguros porque estamos pisando numa área em que nós não conhecemos, ou então iniciando uma profissão nova, ou então tendo o primeiro emprego, ou seja que for, qual for a situação. Então você sente aquela insegurança, então você tem que abrir um pouco mais a sua guarda, você tem que confiar no seu taco, sabendo que ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasceu inteligente e tudo. Claro, tem os gênios aí, mas assim, no geral, as pessoas vão aprendendo ao longo do tempo o que elas devem fazer, ou qual a afinidade que elas têm com determinadas profissões, com determinadas situações, né? E aqui, essa carta, ela pede para que você realmente se abra mais, que você confie em você, que você não fique colocando, não seja o seu pior inimigo, tá? Vamos colocar dessa maneira. Não fique desmerecendo a si mesmo ou então achando que você não é capaz. Você vai dar conta. Se chegou até você, é porque você vai dar conta, seja lá o que for essa situação. Eu digo emprego porque pode ser emprego, mas pode se aplicar a qualquer situação. Você use isso como é mais conveniente para você. E aí você tem aqui a princesa de espadas, tá? A princesa de espadas é uma energia que para alguns de vocês podem representar também que vocês estejam envolvidos com algum signo do ar, principalmente aqui eu diria aquário, tá? Mas a princesa de espadas, aqui no caso dessa leitura, ela está simbolizando assim que você tem que ser bastante tático em atitudes que você deve tomar. Talvez você está postergando alguma coisa. O que é que você está postergando? Por que é que você está postergando? Você tem algum medo, insegurança, como a gente já comentou aqui? Seja qual for a situação, essa energia, ela pede que você realmente tome providências, que você faça o que você tem que fazer, o que é do seu alcance. Você não deve ir além daquilo que é da sua responsabilidade ou que você tem que fazer, entendeu? Você não vai desrespeitar limites de outras pessoas. O limite da gente acaba quando começa a responsabilidade do outro, né? E aqui no caso, ela está trazendo determinação, ela está trazendo ação. Então, algumas coisas, elas vão acontecer ou te dar oportunidade para você tomar iniciativas, para você buscar essa realização, ou então se fortificar um pouco mais e dizer assim, não, eu tenho controle, eu tenho que fazer esses movimentos, eu tenho que ir atrás desse negócio que eu tô querendo, talvez eu tenha que me esforçar um pouco mais, talvez eu tenha que estudar um pouco mais, ou então ser mais competitivo, seja lá qual for a situação. Essa é uma energia que ela te traz isso, ela te exige essa atitude, tá? Então, muitos de vocês vão começar a se sentir inquietos por causa disso. Porque não adianta querer ficar parado no tempo. Não é que a pessoa queira ficar parada no tempo. É que às vezes a pessoa fica meio frisada. Ela não sabe para que lado que ela vai. Ou então ela fica insegura em que posição ela deve se colocar, né? Mas eu vejo aqui alguns de vocês tomando algumas iniciativas muito interessantes, tá? Espero que você aí esteja nesse rol dessas pessoas. Tipo assim, eu tô deixando o meu medo de lado e tô indo atrás daquilo que me importa. Então a Rainha de Espadas, apesar dela ser uma energia que as pessoas às vezes dizem, é uma energia fria, mas não é que ela seja fria, ela é determinada, tá? E é isso que essa carta pede de vocês aqui. E aí, nós temos aqui o 6 de copas, tá? O 6 de copas aqui, ele está trazendo algumas memórias, alguma nostalgia, tá? Isso pode ser em relação aos pais, né? Talvez alguns de vocês estejam seguindo a mesma carreira do pai, ou então iniciando na mesma empresa que o pai, e esse pai já não está mais aí, ou ele já está com uma certa idade, ele já não está mais atuando, e aí vocês têm uma nostalgia daquele tempo que vocês viam o pai indo trabalhar com ânimo, e
com toda a responsabilidade. Então você traz aquela nostalgia da infância, daquele momento que você viveu, tá? Mas principalmente também traz experiência, traz lições de vida, tá? Isso não só em relação aos pais, mas em relação às situações que você viveu durante a escola, relações familiares que vocês tiveram problemas, de como isso foi resolvido e como tudo realmente acabou se resolvendo de alguma forma. Nada nesse mundo não tem solução, sabe? A única coisa que não tem solução é para a morte. E o resto a gente vai lutando com as armas que tem, né? Alguns criam algumas outras possibilidades, outros não têm essa oportunidade. E claro, existem algumas pouquíssimas situações, como no caso de saúde, que às vezes você se impossibilita. Mas no geral, são batalhas que são travadas mais dentro de nós do que fora. E essa carta, ela reflete bem isso, porque ela está trazendo alguma coisa que vocês têm guardado. Talvez pode ser até um trauma que traz uma certa insegurança, ou então que vai realmente dizer, nossa, eu vi o meu pai fazendo isso, eu vi as pessoas que eu convivia fazendo isso, e eu também quero fazer. Então você está com aquela energia renovada, porque você lembrou dessas situações, né? Mas a gente vai clarificar essas cartas aqui. Eu tô com o fiozinho aqui do microfone, gente, porque o pessoal tava reclamando do som. E eu tava usando um super microfone, então eu tô usando esse aqui de novo pra ver como é que fica. Porque não tem outro jeito, gente. Tá no último volume e não tem solução se não der esse certo aqui, porque esse aqui é inferior ao que eu estava usando. Então vamos lá, meus queridos, ver aí o que essas clarificações querem dizer aqui para vocês, no geral. Então, clarificando aqui o 9 de paus, nós temos aqui, eu tô usando a carta dos arcanjos e a estrela, aquário de novo, né, representando o aquário aqui. Então, para clarificar essa carta do 9 de paus, ele diz assim, clemência e equilíbrio, né? Não seja tão exigente com você, mas mantenha equilibradas as suas coisas. Se proteja contra ataques que você talvez não tenha controle, tá? Apenas fique esperto para saber que você talvez tenha que enfrentar, principalmente se você tem algum problema na justiça. Não adianta você se revoltar ou então pensar assim, puxa, eu não mereço isso, eu tô aqui pagando por uma coisa que eu não fiz, ou então é uma pensão que não é digna, que a pessoa fez 1001 falcatruas, ou seja lá o que for o caso. Mas aqui, principalmente, se você tem alguma coisa em corte, é para você fazer os procedimentos. Cedo ou tarde a justiça vem, entendeu? De alguma forma ou de outra você terá a sua recompensa. Então, a estrela aqui, ela também simboliza uma realização, né? Talvez, se você tem um problema grande, ele às vezes se transforma numa situação que vai ser tão beneficiante para você, que você pode realizar alguma coisa que você nem estava esperando, mas que você queria muito. Então, vai depender de como você vai administrar essa situação e de como você vai enfrentar isso, né? Como que você vai reagir a esse tipo de atitude, tá? Clarificando aqui a princesa de espadas, nós temos o 10 de copas, tá? O 10 de copas, ele tá representado aqui pelo arcanjo como o mestre do universo, né? Ele é o guerreiro divino, por assim dizer, tá? Ele deixa as pessoas às vezes confundirem a bravura com a fraqueza. E na verdade a pessoa, ela tá naquele momento, ela tá apenas refletindo ou pensando em que ela vai tomar, que atitude ela vai tomar, né? Ela tem uma visão ampla da situação. É o que a princesa de espadas, né? Você vê a situação, você sabe que atitude você tem que tomar, mas você tem que montar uma estratégia, você tem que se posicionar numa situação que vai te fazer favorável, né?
E essa posição, ela vai te trazer vitória, porque se você faz as coisas impensadas e assim, afoito demais, você acaba enfiando o pé pelas mãos. Então, quando essa energia de você fazer um movimento, de você tomar uma atitude na sua vida aparece, ela aparece porque você precisa fazer isso, você precisa sair desse lugar comum que você está, né? E aí, você tem que começar a planejar, estruturar a sua vida e também se preparar para todos os embates e para todas as dificuldades que vão aparecer, porque o caminho não é só um mar de rosas, né? Principalmente se você dá um passo gigantesco, mas também tem suas compensações, tá? Aí, clarificando aqui esses 6 de copas, nós temos o imperador, tá? Aqui representado pelo arcanjo da generosidade, que é o pai da generosidade. Então, ele diz o quê? Está confirmando aqui: fertilidade, abundância, um lugar em que você se encontra em paz, que você se revigora, que você se aproxima daquilo que você quer, mas principalmente o novo, aquilo que você busca, aquilo que você está atrás, tá? Independente de idade, eu já digo, as vontades são as mesmas, as situações podem ser diferentes, mas nada impede que você tome uma outra posição, tá? Ou seja lá o que for que você queira fazer, não desanime, tá? Isso que esse arcanjo aqui, ele está representando. Ele está representando uma oportunidade de você sair desse lugar comum e se dar a uma oportunidade de você conquistar algo. Aqui eu vejo mais relacionado realmente ao trabalho, tá? A profissão ou ao estudo, mais focado nesse lado, mas você adapte isso também à situação que você acha mais conveniente, tá? E eu vou colocar 3 cartas aqui, que é o conselho da espiritualidade para vocês. Então, vamos lá. Qual que é o conselho da espiritualidade para vocês? Então, vamos lá. Nós temos aqui o 6 de ouro, tá? Então, um sucesso material, né? Vocês podem conquistar isso. Vocês têm essa capacidade de chegar e equilibrar as finanças. Eu acho que para muitos de vocês agora, eu acho que vocês vão entrar numa fase muito positiva, financeiramente falando, tá? Então, isso também vem de encontro ao quê? A garra que o ariano tem. O ariano vamos combinar que vocês são possantes, né? Quando vocês envaretam para conseguir as coisas, vocês conseguem. Então, se foque nisso. Saiba que você é capaz, né? Então, o universo está te dando oportunidade. Abrace isso e vá à luta daquilo que você deseja. Aí, temos aqui a rainha de ouro. A rainha de ouro, ela tá trazendo o quê? Ela tá trazendo dinheiro. Ela está trazendo pessoas generosas para a sua vida, que elas podem não somente te dar o dinheiro no sentido dinheiro, mas elas podem trazer uma oferta de trabalho, elas podem trazer uma oportunidade, um freelancer, seja lá o que for, entende? Mas é uma energia que ela está trazendo para você a prosperidade. E aí temos aqui o 3 de espadas. O 3 de espadas sempre é uma carta de dor, né? De perda, de rompimento de relacionamento, de perda em qualquer sentido. Mas para muitos aqui eu vejo assim, vocês encarando isso como uma dificuldade que passou e que agora vocês têm que seguir adiante, porque não adianta você ficar chorando em cima disso. Então, muitos já estão nesse processo de cura, nesse processo de recuperação, porque a vida ela não para, o mundo não para. A gente pode estar destruído por dentro, mas as coisas não vão deixar de acontecer. Então, você tem que se revestir com uma couraça interna, deixar a sua dor lá dentro para você tratar dessa dor e enfrentar o que você tem que enfrentar, né? Muitas vezes a gente faz isso ao longo da nossa vida, porque a gente não tem dor só uma vez, a gente não tem perda só uma vez, né?
e principalmente em relacionamentos. Então, é um momento que você tem que se voltar mais para a cura disso, né? Para você se reencontrar. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que essas 3 cartas querem nos dizer. E nós temos aqui o enforcado, tá? Para clarificar aqui a carta dos materiais, dos sucessos materiais, né? E essa carta do enforcado é o desejo que vocês têm de conhecer mais, de se dedicar mais, da sabedoria, de tudo aquilo que é importante, né? Proteger tudo aquilo que é importante para você, mas também, principalmente, se precaver de energias negativas, tá? Porque a inveja é uma delas. Então, se você está com alguma coisa que você está pretendendo fazer ou algum negócio que você está esperando um resultado, não comente com os outros, tá? Espere dar certo, aí depois que você estiver assim bem firminho na coisa, você comenta, tá? Mas não comente aí, porque como eu digo, a gente deseja que o outro se dê bem, mas nem todo mundo deseja o mesmo pra gente, né? Então, boca fechada não entra mosca, tá? Então, é o conselho que o universo está te dando aqui. Para clarificarmos aqui a rainha de ouro, nós temos o mágico, tá? O mágico aqui representado pelo também o Deus generoso, e ele está dizendo para você uma visão, uma sabedoria espiritual, que você já tem muito disso, você tem os arianos, eles têm uma intuição muito boa, e também esse olhar mais profundo, mais espiritual, ele vai te ajudar a conquistar mais sabedoria, saber exatamente onde que está o teu ponto fraco, descobrir aonde que estão as coisas mais escondidas que você tem que, de repente, procurar mais, tá? E aí, clarificando aqui o 3 de ouro, o 3 de espadas, nós temos o 10 de paus. 10 de paus aqui, ele está representando o Deus da humildade e também do orgulho, né? E ele significa o quê? Uma comunicação espiritual com você mesmo. É uma etapa, você está chegando num vilarejo com uma carga muito pesada. Está na hora de você soltar essa carga, de você iniciar um novo caminho, né? De você seguir uma trajetória mais positiva, mais concreta, mais definida. Então, você tem uma visão mais ampla da coisa. Você diz, não, eu já carreguei esse fardo faz muito tempo, então agora eu já estou forte, me fortifiquei nesse caminho e eu posso definitivamente deixar esse vilarejo. Pode ser até um lugar que você está morando, que seja um lugar pequeno, ou uma casa que você não queira mais ficar, ou seja lá, como eu digo, sempre adapte a situação à sua necessidade. E aí você simplesmente resolve que então agora você vai seguir um novo caminho e agora você está determinado, forte, porque nesse caminho que você está carregando esse peso, você tropeçou muitas vezes, você errou muitas vezes, mas você também teve acertos e você aprendeu muita coisa. Então agora, a partir desse momento que você larga esse pedaço da sua vida e reinicia um novo trajeto, você sabe quais são os percalços e quais são os erros que você não vai cometer novamente. E aí, os que você cometer são processos da vida normal que todo mundo comete. Não há exceções à regra, né? Então, seria mais ou menos isso. E vamos colocar aqui 2 cartinhas da espiritualidade mais para a gente fechar essa leitura aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Então, a primeira carta que nós temos aqui, ela diz: mantenha compaixão sob pressão, tá? Por mais pressionado que vocês sejam, de qualquer maneira, tanto em família, amigos, relacionamento, trabalho,
Não percam a compaixão pelas pessoas, porque você nunca sabe o que aquela pessoa está passando, ou até você sabe. Então, quando você sabe, daí que você tem que ter mais compaixão ainda, porque você sabe qual é a situação do outro. Mas muitas vezes a gente não sabe, daí a gente fica revoltado, fica com raiva da pessoa. Mas quando um dia, depois que você às vezes acaba até falando coisas que magoam outra pessoa, ou depois você se magoa mesmo, porque você não queria ter feito aquilo e no momento de raiva você fez, você vai ver que aquela pessoa tem zilhões de problemas. Então, não esqueça da compaixão, mesmo que você esteja sob uma pressão violentíssima, tá? Você não vai se arrepender. Aí temos aqui a outra carta, que diz assim: a mãe Gaia necessita de você. Atue com a sua coroa e com o seu coração. Sua coroa, no caso que ele está se referindo com a sua cabeça, com aquilo que você tem de mais sagrado, né? Então, existem situações, principalmente se você lida com engenharia florestal, ou então você tem alguma atividade de agricultura, enfim, qualquer situação que você envolva a natureza, por todos temos, né? Inclusive consumo de papel, tudo isso envolve, né? Você cuidar do meio ambiente. Então, para você usar a tua consciência nisso. Eu sei que muitos já fazem isso, né? Mas vale sempre lembrar. Então, aqui a espiritualidade diz, isso vai ajudar os teus chakras. Porque quando você retribui Mãe Gaia, você também equilibra os seus chakras, porque você vai entrar em harmonia, né? Então, às vezes, você está meio desequilibrado, o que você faz? Você vai dar uma volta, você vai desestressar, às vezes nadar, fazer qualquer coisa. Quando você retribui de alguma forma ou de outra, você recebe a recompensa, tá? Então, mais ou menos seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês nas próximas leituras. Um grande beijo, que Deus ilumine, que seja um excelente setembro para vocês e vejo vocês por aí. Tchau, tchau.